Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos explorar um dos monumentos mais icônicos do planeta, o Taj Mahal, e revelar alguns segredos sobre ele que talvez você ainda não faça ideia. O Taj Mahal foi vendido ao mundo como um epítome do amor, da dedicação e de uma herança simbólica de um marido para sua querida esposa. Mas a grande questão é: será que essa é a verdadeira história do Taj Mahal ou do imperador Shah Jahan que o encomendou? Existem algumas outras histórias não confirmadas oficialmente e alguns historiadores que especulam sobre a veracidade do que sabemos, não só sobre o rei, mas também sobre o templo. Elas relatam que antes de se casar com Mumtaz Mahal, Shah Jahan já estava casado com uma mulher, uma princesa chamada Kandahar Begum, e Mumtaz Mahal era a esposa do irmão dela. Desta forma, somente após a morte desse irmão que Shah Jahan casou-se com Mumtaz, e isso é fato. Mas a história contada pelo povo e defendida por alguns historiadores sugere que Shah Jahan teria ordenado a morte do marido de Mumtaz Mahal e levanta dúvidas sobre a natureza do seu relacionamento com ela antes do casamento. Essa história também sugere que a construção do Taj Mahal pode ter sido motivada por considerações políticas e o desejo de deixar um legado duradouro, em vez de um ato de devoção ou amor. Durante o período que Shah Jahan conheceu Mumtaz Mahal, ele estava envolvido em alguns casamentos políticos e sugere que esse foi apenas mais um deles. Afinal, é sabido que Shah Jahan teve 7 esposas, sendo 3 delas simultaneamente. E ele manteve relacionamentos próximos com todas as esposas e não apenas Mumtaz Mahal. E a história do amor inabalável entre eles foi romantizada. Sugerem ainda que Shah Jahan se casou secretamente com a irmã de Mumtaz Mahal logo após a sua morte, o que acabaria definitivamente com a ideia do templo dedicado ao seu amor. Mas o fato mais chocante talvez seja o de que Shah Jahan costumava se encontrar intimamente e regularmente com a sua filha mais velha. Ou seja, para alguns historiadores, ainda existem muitos fatos ocultos sobre a verdade por trás do Império Mogol e afirmam que existem muitos outros detalhes escondidos em livros e textos históricos não divulgados. Embora existam todas essas especulações sobre a verdadeira vida romântica do rei Shah Jahan e seu amor por sua esposa, há uma outra questão sobre o Taj Mahal ainda mais controversa, a de que, na verdade, ele já foi um antigo templo, e essa eu posso te mostrar em detalhes. Vamos explorar os mistérios que envolvem esse monumento icônico, começando por um detalhe que passa desapercebido pela maioria dos turistas. Ainda do lado de fora, notamos uma passagem misteriosa no chão do Taj Mahal. Ela está trancada com portas metálicas e tábuas de madeira. Isso significa que você não só não tem permissão para entrar nesse lugar, mas também não está autorizado a ver o que há lá dentro. Para onde vai essa passagem subterrânea? E por que essa passagem está bloqueada? Quando entramos no edifício, encontramos outra passagem misteriosa. Dessa vez, há uma placa que diz: "Não pare aqui nem tire fotos disso, passagem fechada." Porque uma passagem selada não deve ser fotografada. E o Taj Mahal realmente mantém um enorme porão secreto. As autoridades admitem relutantemente que o Taj Mahal tem uma área subterrânea e dizem que existe uma câmara que contém os túmulos do rei Shah Jahan e de sua esposa Mumtaz. Mas ao nível do solo podemos ver os 2 túmulos que são atribuídos ao casal, o rei e a rainha. Porque alguém precisaria de 2 tumbas, uma ao nível do solo e outra no subsolo. Dizem que a câmara subterrânea e os túmulos que lá estão
longe dos olhos de todos, também são feitos de mármore branco, como todo o resto do Taj Mahal, que é inteiramente feito de mármore branco. Mas o Taj Mahal é mesmo feito inteiramente de mármore branco? Para entender a verdade, temos que visitar uma parte onde a maioria dos visitantes ignora. Temos que atravessar o rio próximo e observar o que acontece de uma perspectiva diferente. Você pode ver que o prédio tem uma base enorme que não é de mármore branco, mas de arenito vermelho. Na verdade, todas as estruturas que rodeiam o Taj Mahal são feitas de arenito vermelho, e isso pode ser visto melhor quando se atravessa para o outro lado do rio. Lembram-se da passagem subterrânea que foi fechada à vista de todos? Ela também está localizada na margem do rio. A passagem é claramente feita de arenito vermelho. Olha o material do chão. Também é arenito vermelho. Na margem do rio, há outra coisa muito interessante, escondida à vista de todos. Você notou esse estranho retângulo no porão? Essa é uma das entradas que leva diretamente à zona subterrânea do Taj Mahal. E como nós sabemos disso? Porque um arquiteto americano chamado Marvin Mills tirou fotos nítidas desse mesmo lugar em 1974. E na época, podia-se ver portas de madeira. Elas estavam trancadas e ele também não conseguia ver o que tinha lá dentro. Dessa forma, o curioso arquiteto pegou um pequeno pedaço da madeira da porta e, desconfiado, o enviou para a datação por radiocarbono. E o resultado mostrou que a madeira da porta é anterior ao Taj Mahal em pelo menos 250 anos. Imediatamente após essa constatação, essa informação chegou aos jornais e as autoridades da Índia retiraram a madeira da porta e a selaram com tijolos e gesso. Por isso, atualmente, ela aparece com uma cor diferente. Por que é que o governo fecha repetidamente todas as entradas que levam ao subsolo? A explicação oficial é quase irrelevante, porque as autoridades apresentam uma explicação bastante estranha. Segundo eles, o porão contém os corpos mumificados do rei e da rainha. Portanto, se esses corpos forem expostos à atmosfera, serão contaminados. Dizem que é por isso que todas as entradas do porão foram completamente lacradas, para manter o porão hermético. Isso é realmente estranho, porque o chão do Taj Mahal está cheio de dutos de ventilação que vão diretamente para o subsolo. Se você olhar através deles, eles são tão profundos que a escuridão impede a visão do que há lá embaixo. Além disso, não faz muito sentido se as autoridades estão realmente impedindo a exposição das múmias, estão seladas dentro de tumbas de mármore branco, porque eles deixariam essas tumbas abertas. E por que eles têm que selar apenas as passagens maiores, através das quais as pessoas poderiam entrar? É fácil perceber que as autoridades não se importam com a entrada de ar, mas simplesmente não querem que as pessoas entrem na zona subterrânea. Se o porão do Taj Mahal contém apenas os túmulos do rei e da rainha, por que é que vemos múltiplas passagens para acessar a mesma câmara? E por que a evidência de datação por carbono na porta de madeira mostra que ela foi criada há séculos antes do Taj Mahal? É possível que o porão e o resto das estruturas ao redor do Taj Mahal tenham sido construídas séculos antes do rei Shah Jahan? Para entender isso, temos que ler um livro chamado Padishahnaama, escrito pelos historiadores da corte do rei Shah Jahan. Esse livro explica a decisão do rei de construir o Taj Mahal em memória da rainha, mas também prova que o resto das estruturas a seu redor já estavam no lugar. O livro menciona explicitamente que o rei Shah Jahan não construiu o Taj Mahal num local vazio e que, em vez disso,
comprou o palácio ou mansão ancestral de outro rei chamado Jair Singh. E então construiu a estrutura de mármore branco naquele local. Isso é muito intrigante, porque se o rei Shah Jahan quisesse construir o Taj Mahal, ele poderia construir em qualquer lugar na mesma área, porque toda a área ainda está vazia até hoje. Mas em vez disso, ele optou por comprar uma estrutura existente e construiu sobre ela o Taj Mahal. Por que ele fez isso? Talvez porque na construção do Taj Mahal, a própria estrutura de mármore branco já era um projeto monumental. Na verdade, o rei Shah Jahan quase faliu por causa disso. Se ele escolhesse construir o Taj Mahal num terreno baldio, especialmente perto do rio, as despesas e os esforços duplicariam, porque ele teria que criar uma base enorme. A vista aérea, na verdade, confirma que a parte subterrânea e o resto das estruturas foram construídas muito antes do Taj Mahal. Todas essas estruturas antigas foram construídas inteiramente em arenito vermelho e tijolos e lembram um forte. Elas foram meramente modificadas pelo rei Shah Jahan, adicionando cúpulas de mármore branco no topo. Esta é uma modificação arquitetônica muito inteligente, porque não podemos ver isso a partir do solo. Agora voltemos à zona subterrânea. É claro que essa zona é anterior ao Taj Mahal, mas o que há lá dentro? Será possível que esse porão guarde realmente algum segredo antigo que as autoridades não querem que ninguém saiba? Você notou as moedas espalhadas no topo da passagem selada? Essas são oferendas religiosas feitas por alguns moradores locais que acreditam que a estrutura subterrânea guarda um templo dos deuses antigos. Os moradores locais referem-se a esse templo como o Templo de Badalgar e afirmam que ele se estende no subsolo por muitos e muitos quilômetros. O curioso é que nas áreas próximas ao Taj Mahal existem outras passagens subterrâneas igualmente bloqueadas. A 3 quilômetros do Taj Mahal existe um antigo forte chamado Forte de Agra. O nome original do Forte de Agra era Badalghat, e isso é confirmado por historiadores e arqueólogos. Também aqui podemos ver o mesmo padrão. Os historiadores afirmam claramente que essa estrutura foi pouco modificada pelo rei Akbar, que é o avô do rei Shah Jahan. Você pode ver que enquanto as estruturas principais são feitas de arenito vermelho, as cúpulas são todas feitas com um material diferente. Surpreendentemente, podemos encontrar outra enorme passagem retangular que vai direto ao subsolo e que também possui portas gradeadas. A passagem também está trancada. O guia turístico local confirma que ali existe uma antiga passagem subterrânea que não é mais usada e que foi trancada pelas autoridades para evitar acidentes. Agora repare, ela está trancada por dentro. Não existe um buraco de fechadura do lado de fora. Isso significa que pelo menos uma pessoa esteve dentro dessa passagem. Não há dúvidas enquanto a isso. O que está acontecendo? Quem está usando essas instalações subterrâneas e por quê? E novamente, por que vemos poços de ventilação semelhantes descendo verticalmente por todo o Forte de Agra também? Novamente, à vista de todos, podemos ver escadas que descem. E o acesso, mais uma vez, está trancado. Pelo menos aqui podemos observar um pouco do que existe lá dentro. Este não é apenas um pequeno túnel. Você pode notar que há um grande espaço. E há algo muito interessante aqui. Um arco em forma de cúpula, muito típico da arquitetura mogol. A primeira olhada nessa zona proibida mostra que essas construções podem não ser antigas. Na verdade, foram construídas pelo rei Akbar ou por seus descendentes. Por meio deste buraco, podemos ver algumas evidências sólidas de que as estruturas subterrâneas pertencem a templos antigos. Repare no pilar de 8 facetas, de base quadrada, que é encontrado em quase todos os antigos templos indianos.
Na verdade, existe um nome para isso. Nos antigos textos indianos, é chamado de Astakona Chamba. Você pode ver esses pilares multifacetados em quase todos os templos antigos da Índia. Observe que o pilar também é feito de arenito vermelho, o mesmo material que compõe o porão do Taj Mahal. E estas são paredes de tijolos mais recentes, construídas séculos depois, modificando a antiga estrutura subterrânea. Nesta área, um pilar octagonal semelhante foi removido porque estava interferindo com a construção de tijolos mais recentes. É evidente que o rei Akbar, ou mesmo Shah Jahan, construíram essas muralhas mais recentes, razão pela qual elas parecem mais novas, mas o pilar parece muito mais antigo. Isso prova que existe uma antiga estrutura subterrânea que está sendo escondida de nós, bem embaixo de onde foram construídos esse forte e também o Taj Mahal. Lembrem-se que eu disse que a distância entre o Taj Mahal e o Forte de Agra é de cerca de 3 quilômetros. Veja a distância em que o Taj Mahal aparece, visto do Forte de Agra. Isso pode significar que uma vasta cidade subterrânea se estende entre eles, muito parecida com a cidade subterrânea das cavernas de Ellora. Então, o que você acha? Por que existe um porão lacrado dentro do Taj Mahal? O que está por trás dessa entrada subterrânea? Por que os habitantes locais estão adorando algo que está embaixo da superfície? E quanto à datação por radiocarbono da porta de madeira? Por que as autoridades cobriram imediatamente o local com tijolos? Como explicamos esses poços de ventilação? Essa porta está trancada por dentro no Forte de Agra, que fica a quilômetros de distância do Taj Mahal. E o antigo pilar encontrado lá dentro? Mais importante ainda, porque todos esses lugares estão trancados. Não há dúvida de que existe algum tipo de instalação subterrânea que está secretamente guardada. Um antigo mistério mantido à vista de todos, mas escondido de nós. Acerca desse mistério, vamos ficar com muitas perguntas sem resposta. Então, convidamos vocês a compartilharem suas teorias e pensamentos sobre esses enigmas do Taj Mahal. Agradecemos por nos acompanharem nesse intrigante passeio pelo Taj Mahal e suas estruturas subterrâneas. Se você gostou desse vídeo e deseja mais conteúdo sobre lugares incríveis como esse, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar.